E eu começo com o oftalmologista para a gente falar dessa questão aí do uso excessivo do celular. E eu sei que agora na pandemia, às vezes falta o que fazer, né? A gente fica ali. E também o celular, as redes sociais, elas dão de alguma forma um conforto para a gente. Mas a doutora Keila Monteiro de Carvalho traz para a gente algumas dicas importantes. Na televisão. Boa tarde, doutora Keila. Um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Fique à vontade, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos responder as suas questões e do público o que precisarem. Tá joia. A primeira coisa que a gente precisa saber é se é verdade que o uso excessivo do celular pode, de fato, prejudicar a nossa visão. Sem dúvida. Nesse tempo de quarentena, que agora que vocês estão em casa o tempo todo, o uso do celular aumentou muito, evidentemente. E esse uso excessivo de todos os eletrônicos, seja tablet ou celular assim de perto, ocasiona, na verdade, um cansaço ocular, que o oftalmologista chama de astenopia. Então, não é que realmente ocasione alguma doença, mas pode desencadear, por exemplo, estrabismo. No consultório tem sido frequente, até mais do que a gente gostaria, ter recebido adolescentes que esse espaço o dia inteirinho, né, no celular, aí é que está o problema, não é 1 hora ou 2, que é o recomendado, até 2 horas de trabalho de perto. Por quê? Vamos explicar. Porque o celular, você segura muito pertinho. A distância de trabalho para ele é tipo assim, 25, 30 centímetros. Já num computador de mesa ou no notebook, você coloca assim em cima da mesa e dá uns 60 centímetros. Então, é o dobro da distância. Resultado, o seu olho já não está fazendo aquele excesso de acomodação. Ele já relaxa um pouquinho mais. E devido a isso, tem acontecido alguns casos de estrabismo. E aí, com o olho desviado, o que vai acontecer? Ele vai ter visão dupla. Isso é uma coisa muito desagradável. Aí a gente faz um ajuste nos óculos, faz algum tratamento, eventualmente usa algum colírio à noite para relaxar a acomodação e manda diminuir o celular. Se só isso resolveu, está resolvido. Mas em alguns casos nós tivemos que operar. Olha, que impressionante. Bom, de alguma forma a gente está tendo agora um álibi para conversar com os nossos filhos, porque tem sido difícil esse diálogo entre pais e filhos em relação ao uso excessivo do celular. Mas aí é interessante a gente observar e até mostrar para eles esse risco, né? E quando a gente fala para um adolescente que ele pode ficar estrábico, eu acho que pinta aí já de cara um medo, porque isso afeta a aparência, né? Afeta esse cartão de visita que para eles é tão importante. Eles querem estar bem para os amigos, né? Para a rede social, principalmente. E eu fiquei com uma dúvida. Então, a pessoa, em qualquer idade, ela pode tornar-se estrábica? Pode, mas é muito mais frequente no adolescente, quando esse impulso acomodativo ainda é muito grande. O adulto, depois de 30, 40 anos de idade, a acomodação é muito pequena, então a chance de ocorrer isso é menor. A não ser nos idosos mesmo, depois de 60, que existe um estrabismo do idoso. Porque aí no idoso, você sabe, tudo vai ficando mais fraquinho, a pele cai, mesmo o corpo todo. Você sabe, o colágeno já não é o mesmo. Isso acontece no olho também. Os próprios músculos, eles ficam um pouquinho laceados. Então, existe um tipo de problema que acontece em idosos depois de 60, 70, que eles vêm se queixando de que para longe estão enxergando duplo. Para perto está tudo bem. E é um probleminha justamente do olho. Aí, nisso aí, o tratamento mais comum é um estrabismo muito pequenininho, é um uso de prismas. O médico receita os prismas que vão no óculos. Então, só prescreve e elimina a visão dupla. Interessante. Olha, eu estou muito contente, eu sempre aprendo muito aqui no programa, mas é a primeira vez que eu ouço falar sobre esse assunto e eu achei maravilhoso e aí um alerta importante. Então, o problema do estrabismo, pelo uso excessivo do celular, é por conta dele estar muito próximo do olho, né? Agora, a claridade da tela, a luz que as pessoas falam que é uma luz que ativa muito o mecanismo cerebral, ela também prejudica os nossos olhos? Sim, aí é a famosa luz azul, que é um dos ramos do ultravioleta. Isso a gente, no própria lente do óculos, na hora da prescrição, o oftalmologista prescreve Blue UV. Então, já pode fazer esse tipo de proteção na própria lente do óculos. Inclusive aquela Transitions, que você sai lá fora escurece, quando entra dentro tá clarinho, já tem total isso daí.
Então, é interessante ser feito num sentido de proteção. Mas essa luz azul, ela é um pequeno ramo só do ultravioleta. Então, ela tem um efeito, existe 2 comprimentos de onda ali juntos, e um deles até ajuda, por exemplo, na melatonina, porque à noite a pessoa precisa ter melatonina para ter um sono melhor, e é um ramo desses da luz azul. Então a gente, de modo geral, não se preocupa tanto com isso, e já na hora da prescrição faz uma prescrição que já prescreva um filtro total de ultravioleta, e já protege a pessoa. Claro que tudo é cumulativo ao longo da vida, né? E voltando no assunto do óculos, então, e do estrabismo. Ele é muito mais frequente em adolescentes que têm um pouquinho, por exemplo, de hipermetropia, astigmatismo, mas que para andar não faz diferença, o grau é pequeno, mas para a leitura faz. Então, às vezes, uma simples prescrição correta, que ele vai usar pelo menos naquele trabalho mais demorado, já vai ajudar para prevenir o estrabismo. Nossa, gostei muito de ouvir falar sobre esse assunto e fico muito contente. Tem mais alguma coisa que a gente possa aprender sobre esse uso excessivo de celular, doutora Keila? Pode, aquela regra assim que a gente fala. Depois que você está 20 minutos lendo ou ali no celular, olha alguns segundos, 20 segundos. Não precisa perder nem 5 minutos, não é? 20 segundos, olhar pela janela. O olhar distante, quando você faz esse olhar para o infinito, o olho automaticamente relaxa. E aproveita e dá uma piscada completa, assim. Porque essa piscada completa melhora a lubrificação do olho. Porque se a gente está lendo, está com atenção, diminui aquele ritmo de piscar reflexo. O olho fica um pouquinho seco. É outro motivo de sintoma. Então, olha para a janela, 20 segundos, depois você volta no celular, no seu trabalho do computador, dá um grande conforto. Olha que maravilha, eu tenho certeza que isso vai ser útil também para as pessoas que hoje estão trabalhando em casa e algumas preferem até trabalhar através do celular. Eu mesma acho que tão prático, porque eu vou para tudo quanto é lugar com ele e eu acabo trabalhando e usando muito o celular, né? Não só os adolescentes, mas nessa época que está todo mundo trabalhando mais de casa, eu acho que o celular está sendo muito mais utilizado, com certeza. Então, eu te agradeço, as informações foram preciosas, vou passar aqui os seus contatos, mas vamos conversar outras vezes sobre outras questões, tá bom? Sem dúvida. Estamos Obrigada. à disposição. Muito obrigada, doutora Keila Monteiro de Carvalho. Olha lá, o site dela é o www.keilamonteiro.com. Pode entrar porque, gente, a gente precisa aprender, você vê? Senão começamos a tratar mal o nosso corpo, né? A nossa visão, que é tão importante, a gente não pode dar bobeira. Já imaginou que desconforto ter a visão dupla? Então, atenção e propague essa notícia para os seus menores, para os seus filhos adolescentes. Ninguém deve ficar estrábico. Então, vamos usar com moderação.